Primeiramente, bom dia. Hoje estamos aqui com o Wilson Kirsch. Muito obrigado por ter aceito nosso convite. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com vocês. Em nome da Positivo, do primeiro ano, né, do jornalismo. O Wilson Kirsch é natural de Cambira, norte do Paraná, e é repórter e coordenador estadual de reportagem da RPC, afiliada da Rede Globo no estado, e formado em jornalismo pelo UEL e pós-graduado em audiovisual pela PUC. E o Wilson tem mais de 20 anos de carreira em jornalismo e acumulando várias histórias e memórias na profissão, as quais algumas serão contadas agora. Wilson, primeiramente, por que jornalismo? Em que área que o senhor... Espera. Ai, senhor. Ui. Não. Ui. Perdão. Em que área você pensava em ingressar quando você escolheu o curso? Olha, eu sou nasci em Cambira, mas a minha cidade de referência é Marília, interior de São Paulo. E eu gostava muito de ler jornal impresso, sempre gostei de ler jornal impresso. Então, minha primeira ideia era trabalhar em jornal, de papel. E aí uma sucessão de acontecimentos na vida, né, uma série de coincidências, me levou para o telejornalismo. Mas a minha grande paixão no início foi o jornal impresso. E eu cheguei a passar num período de treinamento na Folha de São Paulo, e afunilando, né? Mas na última etapa eu não pude comparecer por alguns problemas alcoólicos. E aí eu fui eliminado e fiquei muito decepcionado, assim, porque era uma chance, né? Algo que eu idolatrava, assim, né? Trabalhar na Folha de São Paulo. E uma semana depois eu fui convidado para fazer teste em televisão. Então, as coisas, eu acho que estavam meio que o universo conspirando para que eu trabalhasse em TV. Mas a minha ideia sempre era trabalhar em jornal impresso. Certo. Então agora a gente vai começar a rodada de perguntas. E a primeira pergunta vai ser do Leonardo Legossi. Bom dia, Wilson, Tudo bem? Bom dia. Você poderia contar uma história pra gente que marcou sua carreira profissional durante todos esses mais de 20 anos? Caramba, é difícil escolher. Graças a Deus eu tive a oportunidade de cobrir coisas bacanas, assim, mas escolher uma história é sempre difícil, sabe? Eu gosto de histórias que costumam mexer com as pessoas, sabe? Não é a história que teve maior repercussão, que passou no programa mais assistido, mas histórias que mexam com a vida das pessoas. E uma, assim, em especial, foi de um garoto. Eu estava fazendo uma reportagem... A única área que eu não faço reportagem é esporte. Mas aquela lá calhou de fazer. E a gente estava acompanhando um menino super talentoso, que driblava, parecia um Messi mirim, assim. E aí a gente fez uma reportagem dando destaque para esse garoto no Globo Esporte. E aí, como sempre acontece, ele era de uma família muito pobre, muito pobre. E eu fui na reportagem e mostrei a casa dele. Ele, a mãe, mais 2 filhos num quarto minúsculo, goteira, todo mundo dormindo na mesma cama, aquela situação, aquela tragédia brasileira. E depois da reportagem, como sempre, apareceu gente querendo ajudar, né? E eu perdi um contato, né? Perdi o contato com ele e tal. Tempos depois, ele deu uma entrevista, né? Ele virou jogador profissional e deu uma entrevista lembrando dessa história. Aí ele era jogador de um time de Minas e chegou a jogar no Flamengo. Então, foi aquela reportagem permitiu que ele mudasse de vida, que ele desse uma vida melhor para a mãe dele, para os irmãos dele. Ele tinha um carinho pela mãe, pelos irmãos, um cuidado. Ele tinha aquela necessidade de ser o provedor, né, como o mais velho da casa. Então, por meio daquela reportagem, ele ficou conhecido, virou jogador profissional e deu uma vida melhor para a família dele. Então, assim, eu tenho muita história para contar, né? Mas não é a que saiu no Fantástico, a que saiu no Jornal Nacional, né? Eu gosto de histórias que
que mexam com a vida das pessoas. E essa é uma das que eu sempre lembro, assim, que vem à memória. Assim. Então, por uma reportagem despretensiosa, ele virou um jogador profissional e mudou a vida da família dele. É isso. A próxima pergunta vai ser da Giovanna Becht. Deu até medo ali, porque ela tem uma anotação desse tamanho no celular dela. A gente viu que você cobriu o caso da Tatiane Spitzner, que foi um caso que repercutiu muito. Sim. E a gente queria saber como que é esse processo de fazer a cobertura de uma matéria dentro do tribunal. Poderia ser mais específica, assim, do qual que é... Se tem alguma diferença, se você tem que seguir alguma regra específica, se tem, você tem que ter uma qualificação diferente? Olha, sobre qualificação, a gente tem que saber, né, o jornalista não conhece tudo sobre tudo, né? Mas eu costumo me preparar bastante antes de um caso como esse, né? Então vou lá ler sobre o assunto, se possível ler o inquérito, ler o processo para você ter os detalhes, saber quem são os personagens, como é que essa história se movimenta e tal. Né? Coisas técnicas, né? Detalhes jurídicos. Ao longo do tempo, você vai adquirindo alguns macetes, sabendo lidar com alguns termos que são meio escorregadios, sabe? Um dos mais comuns, um dos erros mais comuns que os jornalistas cometem, e que às vezes parece uma coisa muito pequena, mas dá muito problema, é o suspeito, é o acusado, é o réu, né? Então, se a pessoa ainda está sendo investigada, você fala assim, olha, o sujeito é acusado desse crime. Não, ele não é acusado. Enquanto ele não foi denunciado, não se tornou réu, ele não é acusado. Ele é apenas um suspeito, né? E às vezes o público reclama muito da gente, porque fica flagrante ali que o sujeito cometeu o crime, você viu a imagem, não sei o quê, e as pessoas ficam com raiva porque você tratou ele de suspeito, porque elas querem que você já o condene, né, de antemão. Então tem esses detalhes técnicos que você precisa saber um pouco da dinâmica, né, de como funciona um julgamento, né, o que acontece nessa primeira etapa, depois isso, se a defesa faz isso, o que acontece, se a acusação faz isso. Mas, Giovana, né? Giovana, isso assim, é bom que você se prepare, que você pesquise sobre o assunto, mas essas coisas também a gente não deve se desesperar muito não, que você aprende isso com o tempo, né? Você vai pulindo isso, né? E eu tenho colegas lá na RPC mesmo que são formados em direito também, né? Aí fica uma cobertura um pouco mais fácil, você consegue traduzir isso melhor para o público, né? Porque eu costumo dizer assim, eu não consigo explicar para as pessoas aquilo que eu não entendo, né? Então o nosso papel às vezes pegar um julgamento é uma coisa muito técnica, se usa muito jargão, né, do direito, e a gente tem que tentar traduzir aquilo para que as pessoas que estão em casa consigam entender. Outro desafio, sem ser uma coisa muito pedante, né, para as pessoas que sejam leigas, mas também que não seja o tati-bitati para o profissional do direito, né? Que fica uma coisa, né, que soa meio rasa, vazia, sabe? Então a gente tem que equilibrar isso, né? É sempre um desafio. A próxima pergunta é do Thiago Fantini. Bom dia. Bom dia. Eu queria saber se existe algum tema, algum assunto que o senhor se sente desconfortável em fazer uma matéria, alguma coisa assim. Confortável? Não, desconfortável. Desconfortável? Isso. São várias coisas. Várias coisas. Eu, por exemplo, odeio fazer o dia seguinte de crimes, assim, que você tem que entrevistar familiares, sabe? Ir a enterros. Odeio ir a hospitais infantis, sabe? Depois vocês colocam um sinal sonoro lá para isso, mas eu sou um bunda mole para essas coisas, sabe? Me afeta, assim, sabe? E essa semana eu tive, por coincidência, 2 situações como essa, assim, de conhecer crianças com câncer, sabe? E, enfim, me afeta. Eu faço, né, o dever profissional, mas não gosto. É isso aí. Tá, a próxima pergunta é da Jess. Bom dia. Bom dia.
Você citou, como falaram aqui, casos que você cobriu, da Tatiane, o caso desse menino, esse jogador, mas, que nem falaram, são 20 anos de Mais história, de 20, né? Aham. Tem alguma matéria que você se lembre até hoje, assim, que te tocou pessoalmente, assim? Então, nesse tempo todo foram muitas, sabe? E de formas diferentes, por motivos diferentes. Assim, muito difícil escolher, sabe? Então, a gente vai guardando, por exemplo, a primeira reportagem que você fez, que foi pro ar, né? Primeira vez que você entrou em rede nacional, primeira vez pro Jornal Nacional, primeira vez pro Fantástico, ou, sabe? Então, você vai guardando essas coisinhas, assim, né? Primeira vez como enviado especial para fora do país, você vai... Tem essas coisinhas, assim, mas... É mais por vaidade minha do que peso dessa reportagem, sabe? Mas são aquelas coisas que você guarda, memoriza, né? Porque alguém sempre vai perguntar, né? Ah, você lembra a primeira vez que você entrou? Ah, você lembra a primeira vez? Lembro, foi assim, assim, assado e tal, né? Mas assim, não guardo coisas específicas assim, não. Algumas vezes pelo assunto, né? Como essa que eu contei do jogador de futebol... assim, me dá um prazer muito grande quando você faz uma reportagem que você mostra uma situação meio dramática, de pobreza, né? Que mobiliza as pessoas, a sociedade, todo mundo contribui para melhorar aquilo lá. Assim, eu fico muito feliz. E às vezes é uma reportagem para o jornal local, sabe? Mas me dá uma satisfação muito grande, assim, de poder ajudar, sabe? E como eu disse ali atrás, eu me envolvo muito com isso, eu sofro, sabe? Com essas questões. E fora do ar e sem que as pessoas saibam, assim, eu acabo ajudando, né? Tem uma mulher que eu entrevistei para um programa nosso, ela estava numa situação, assim, desesperadora, porque ela tem 5 filhos, mora de favor, a mulher queria alugar a casa em que ela mora, não conseguia emprego por causa da pandemia, e ao entrevistá-la, né, quando eu estava a caminho, eu imaginei assim, eu vou encontrar uma pessoa à beira do precipício, né? E ela tinha uma luz, uma alegria, sabe? Ela ria o tempo todo. Eu ficava assim imaginando, onde é que essa mulher vai buscar, né, tanta inspiração? Qualquer um de nós, com metade dos problemas dela, estaria aí meio deprimido, sabe? E ela, aquela luz própria, assim, aquela coisa que, sabe, te estimulava. Então, fora, né, fiz a reportagem, tudo, mas fora dali, eu continuo ajudando ela até hoje, sabe? Continuo ajudando até hoje, assim. Tem um pouco de culpa católica nisso, né? A gente, né? Mas eu gosto de saber que estou ajudando alguém que merece, sabe? Então, pode continuar. Eu só ia perguntar se é muito comum você manter esse contato com pessoas, assim, que você faz. Pós-reportagem? É muito comum. É muito comum e é desejável, sabe? Que você mantenha, né? Primeiro para você cultivar suas fontes, né? É legal que você faça essa troca de informação, né? Antes, durante, principalmente depois. É para você atualizar, né, o assunto do qual você estava tratando. E também porque essas pessoas, cedo ou tarde, elas acabam fazendo parte ali do teu círculo e vão te passar alguma história, né? Essa mulher, por exemplo, que eu ajudo também, um dia a gente estava precisando de um assunto lá e que precisava de uma reportagem com esse perfil. Ela era, sabe, se encaixava perfeitamente. Eu liguei para ela e falei, olha, você não se incomoda? Porque eu sei que você passa exatamente por isso, isso, isso. Ela falou, não, vamos lá. Então foi uma personagem, né? Agora, isso traz outros problemas também. Essa minha mania de ser São Francisco, também fiz uma reportagem durante a pandemia com uma família que estava com muita dificuldade, passando fome, assim. Ajudei. Aí depois essa pessoa, ela queria, estou vivendo de aluguel, mas consegui um cantinho para construir uma casa, está faltando X para eu terminar a obra aqui. Eu dei o X para essa pessoa. Só que isso, ela assim, não parava de pedir. E aí passou a me constranger. Aí eu peguei, educadamente, falei, olha, acho que eu já atingi meu limite, né? Também ajuda outras pessoas, não sei o quê. Para minha surpresa, ele passou meu contato para os vizinhos, para não sei o quê.
sabe? Aí começou meu celular tocar, eu sou amigo do fulano, ele me disse que você ajudou, estou precisando de ajuda também. Então, puxa, eu fiquei entre, sabe, constrangimento e culpa. Aí eu falei, olha, ou eu bloqueio, ou eu não vou ter, né, como lidar com isso, né? Então, tem esse outro lado também. As pessoas têm... Não era o caso deles, eles não estavam se aproveitando, era desespero. Mas também eu não tinha condições de ajudar todo mundo, né? Então, você acaba criando esse tipo de relação também, é normal, né? São situações que exigem um tato mais delicado, né? É, bastante, né? Como eu vou lidar com isso, né? Se fosse uma pessoa, você vai até um limite, mas aí acaba ficando um pouco gerando dependência, sabe? Mas eu não lido bem com isso, não. Eu fico com culpa. Muito obrigada. Obrigado. Ainda mais sobre as experiências no jornalismo, a próxima pergunta é da Nicole Maciel. Primeiramente, bom dia, Wilson. Bom dia. Em todos esses mais de 20 anos de carreira, qual foi o maior perrengue que você passou sendo jornalista? Tem bastante também. Mas eu acho que o maior deles, eu estava cobrindo uma tentativa de golpe de Estado lá em Assunção, no Paraguai. Então, o país estava muito dividido, muito polarizado, uma situação parecida com o que a gente vive hoje no país. Eles tinham assassinado o vice-presidente e o país entrou em convulsão. E aí lá na praça, no centro cívico deles lá, apoiadores do atual presidente e opositores faziam um protesto, separados por uma distância. Assim. Então ficavam, né, tacando pedra, soltando rojão e a gente estava acompanhando ali. Mas aí, do nada, assim, começaram a atirar. Tinham franco-atiradores em cima de edifícios, assim, começaram a atirar em direção à multidão onde a minha equipe estava. E eu estava ali, de repente começou a cair um corpo aqui, caiu um corpo ali, caiu um corpo ali. Aí bateu desespero na gente, assim, né? Então o cinegrafista Giovanni Zanardi e mais um assistente, o Roberto Jeremias, eu me abriguei atrás de uma árvore enorme, assim, o cinegrafista atrás de uma coluna de um prédio e o assistente chorando para os cantos, assim, ele tinha acabado de ter, a mulher dele tinha acabado de ter filho e ele chorava, assim, desesperadamente, assim, que, não vou conseguir ver minha filha, não vou conseguir ver minha filha, sabe? E o tiro para todo lado, assim. Eu acho que essa foi a situação que eu mais passei medo, assim, sabe, de ter algum... Eu lembro, ainda bem que não tinha redes sociais naquela época, eu ia pagar mico, né, mas eu lembro que a gente fez gravação e eu saí gravando assim, sabe, engatinhando, para tentar dar um testemunho, né, no calor da situação, daquele momento que a gente estava passando ali. Na Colômbia também eu fui enviado para lá, para mais uma tentativa de golpe. Essa eu acho que vocês conseguem achar, talvez nos arquivos aí, no G1, o mesmo da Globo. De novo, um confronto entre manifestantes pró e contra o governo. E a gente foi lá, a gente estava viajando para La Paz, mas a gente estava em Cochabamba, esperando a hora de ir para La Paz. E aí estourou aquele confronto, vamos cobrir, né? Tava ali perto da gente e era sobre o mesmo assunto. E a hora que eu comecei a gravar, jogaram uma bomba de gás lacrimogêneo, assim. E a bomba estourou do meu lado, assim. Então, se vocês conseguirem ver essa gravação, eu tô blá, 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 e faço assim, ó, para me proteger, né, leva um susto. Aí o cinegrafista estava comigo e falou, vai. E assim, por sorte e por instinto, eu recomecei a gravação do ponto onde eu havia parado, né? Então, completei o que eu queria dizer ali. Na edição, o pessoal que cuidou dessa montagem foi muito de uma sensibilidade extrema, assim. Porque, eu até comento, né, comentei depois com o editor, se estivesse montando aquela reportagem, cortaria, né, e pegaria uma inteira, bonitinha, quadradinha. Mas o editor foi muito sensível e ele preservou esse momento em que eu me assusto, que eu faço assim para me proteger. Por quê? Porque isso mostra, né, a gravidade da situação, o perigo, né, registra o calor do momento ali, né. Minha mãe quase
morreu de infartada, né, coitada, na hora que ela viu aquilo. Foi uma bomba estourando, mas era uma bomba de gás, né, uma bomba de efeito moral, assim. A próxima, Obrigada. a próxima pergunta é do Ian Guimarães. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Wilson, como você projeta sua carreira nos próximos anos? Tipo, talvez alcançar algum um objetivo que pode ser de quando você era da faculdade, como você citou, de trabalhar com jornal. E se você se vê indo para outra área de jornalismo? Cara, boa pergunta, hein? Eu tenho um amigo que é coach, assim, desses de gestores, de empreendedores, e já faz algum tempo ele me falou assim, Kirsch, onde é que você quer estar daqui a 5 anos? Eu falei, nem imagino, nem imagino. Ele falou, não, você é louco, não, isso não pode acontecer, você tem que tomar as rédeas da sua carreira, né? Olha, eu confesso que eu não sou de planejar tanto assim, não. E segundo ele, eu estou cometendo um erro incrível. Mas olha, a gente está numa encruzilhada, né, nessa profissão muito grande, né? Vocês estão começando agora, mas os seus professores aí devem ter essa experiência e esse contato com a profissão, né? A gente está num momento muito delicado. A TV aberta, em especial, né? A TV aberta passa por um momento de transformação rápida, né? E de consequências imprevisíveis, assim, né? Então, eu não tenho essa resposta pronta, assim, penso todo dia nela, né? Mas eu ainda padeço de um problema, que eu gosto muito de reportagem e gosto de TV aberta, sabe? Então, você sabe quando você está prevendo que a coisa está acontecendo, mas você fala assim, não, mas eu acho que dá mais um pouquinho, sabe? Então, eu enxergo o que está acontecendo com o nosso meio, com o jornalismo, com a TV aberta, mas eu decidi arriscar e ficar um pouco mais. Se eu iria para uma outra área do jornalismo, iria. Embora eu não goste muito de redes sociais, eu não gosto muito do tipo de jornalismo que se faz na internet, sabe? Não sei se já começaram a ter aula de televisão? Ainda não, né? Primeira. Mas assim, a dinâmica, a produção, o processo de fazer uma reportagem na televisão é uma coisa que me atrai, sabe? De participar da discussão, de ir lá produzir, de ajudar na montagem. Então, essa é uma coisa que ainda me dá prazer, sabe? Então, eu estou adiando por mais um tempo essa mudança. Mas eu não descarto, óbvio, né? Até porque vai ser uma coisa natural, né? Vários profetas de mídia aí têm dito aí, né? TV aberta, mas eu já tinha ouvido isso há 10 anos, né? TV aberta é mais 5 anos. TV aberta só vai até 2020. Não, TV aberta em 2025 acaba. Então, essa é uma pergunta que ninguém consegue responder, né? Porque as coisas são muito dinâmicas hoje em dia, né? As tecnologias mudam, mas de repente dá um refluxo, né? Então, ninguém consegue prever. Ninguém consegue prever o que vai acontecer. As pessoas fazem projeções, mas saber direitinho o que vai acontecer de forma alguma. E você tem algum objetivo profissional que ainda o senhor não alcançou? Ora, pois só para dar um rápido apanhado assim, então eu comecei trabalhando em TV em Foz do Iguaçu, aí vim para Curitiba, de Curitiba eu fui para São Paulo, eu voltei para Curitiba, eu fui para o norte do país e voltei para o sul agora. Então, quando eu estava em São Paulo, eu ouvi de um chefe, né? Que ele falou assim, olha, eu acho que você deveria se candidatar, pelo menos se oferecer para ser correspondente. A ideia, óbvio, né? Quem não quer ser correspondente? Mas naquela época, a Globo tinha muito escritório lá fora, pagava bem, e então existia essa oportunidade. Então, mas assim, como eu estava provisoriamente em São Paulo, eu acabei não me candidatando, e também, para ser bem honesto, assim, sabe, eu sou um pouco modesto demais, eu diria, mas assim, eu achava que, eu acho que eu não tenho ainda
a formação necessária, a maturidade necessária para ser correspondente. Então, isso eu acho que vai ficar faltando, porque eu estou numa fase mais tranquila da minha vida, sem disputar tantas coisas, né? Eu sou competitivo na medida necessária, né? De ser produtivo, de correr atrás das melhores coisas, das melhores produções, das melhores entrevistas, mas assim, sem almejar esse próximo pulo, né? Eu tive proposta para trabalhar no Rio de Janeiro, por exemplo, e eu não aceitei, porque eu gosto do Rio como turista, mas a cidade ideal para mim hoje para morar é Curitiba. Eu gosto de frio, e eu gosto do tamanho da cidade, eu gosto da empresa, eu gosto da minha equipe. Então, assim, estou num momento de equilíbrio da minha vida. Então, não planejei esse próximo salto e se era o ser correspondente, eu já descartei. Que eu acho que agora perdi o bonde. Obrigado. Valeu. A próxima pergunta é do João Pedro Faidiga. Bom dia, Wilson. Tudo bem? O que você pensa sobre pessoas sem formação exercerem a profissão de jornalista? Cara, eu sou um defensor radical do diploma, sabe? Essas pessoas sem uma formação podem exercer? Tem condições? Tem. Mas eu sou um defensor do diploma. Eu acho que a gente tem que passar por um processo de formação, até para construção, sabe, de caráter, de formação ética, responsável, sabe? Então a gente precisa desse caminho para ser um jornalista completo e responsável. Eu reconheço que pessoas sem diploma podem exercer, mas eu sou um defensor radical do diploma. Obrigado. A próxima pergunta é da Maria Eduarda Mate. Bom dia, tudo bom? Tudo bem? Eu gostaria de saber quais foram as maiores dificuldades na hora de cobrir a guerra e produzir as reportagens estando tão longe do local. Guerra? Da Ucrânia ou alguma outra guerra que você tenha feito cobertura também. Olha, assim, nunca tive muito próximo de uma guerra, né? Assim, de problemas políticos num país, eu já cobri vários, né? De convulsões sociais, né? Rebeliões, essas coisas. De guerra, assim, nunca tive muito próximo, né? Eu teria um pouco de dificuldade de falar nisso, né? Mas, assim, as dificuldades naturais são as fontes primárias de informação, né? De quem você está recebendo essa informação, cobrindo à distância, né? Até que ponto você pode acreditar, até que ponto é confiável aquela informação, né? Eu acho que essa é a maior dificuldade para todo mundo. Mesmo agora na guerra da Ucrânia, não sei se vocês estão acompanhando, né? Para e passo, mas os correspondentes não estavam conseguindo entrar, né? na Ucrânia, nem na União Soviética. Então ficaram reféns de órgãos oficiais, né? Ou de relatos de segunda, de terceira mão, né? Isso, para você construir uma reportagem, é muito complicado, né? Eu acho que essa deve ser a maior dificuldade de quem cobre as coisas à distância, ficar dependendo de relatos que nem sempre podem ser confiáveis, né? Você já deve conhecer, mas tem um clichê, né, das guerras que quando começa uma guerra, a primeira vítima é a verdade, né? Porque existe muita propaganda, muita guerra de narrativas, né? Por curiosidade, eu comecei a acompanhar o governo da Ucrânia. Até recomendo para vocês verem como é curioso, como existe uma tentativa, assim, descarada de se construir uma narrativa, né? Eu sigo o governo da Ucrânia no Instagram. E o material, eu diria, material de propaganda deles é maravilhoso, maravilhoso. Então, o que eles tentam, assim, todo dia, achar histórias, ou no front, ou entre a população, para mostrar o quanto a Rússia está infligindo sofrimento na população, sabe? Então, eles escolhem um soldado que aconteceu não sei o quê, um bichinho que foi resgatado lá, uma mãe que perdeu o filho, uma criança que está chorando pelo pai que foi, sabe? Então, é um trabalho muito bacana, mas é propaganda. Tá?
eu acho que ninguém hoje, né, consegue, a não ser os russos, conseguem explicar, né, essa guerra, ou explicar os motivos pelos quais a Ucrânia foi invadida, mas ali é claramente uma propaganda para falar assim, olha como os russos são maus, olha o que eles estão fazendo com a gente. Esse é o pano de fundo, assim, sabe? Aproveitando o gancho que você falou sobre ter a oportunidade de ser correspondente, se você tivesse a oportunidade de cobrir a guerra na Ucrânia, você iria? Poxa, eu acho que iria. Sei lá, você tem, o medo acompanha a gente, né? Mas é aquele... quando eu fui para a Colômbia, esse dia eu estava conversando com um cinegrafista que foi comigo. A gente estava no aeroporto e o diretor de jornalismo da Globo ligou para o cinegrafista, que ele era de São Paulo, e falou assim, olha, deixa eu deixar uma coisa bem clara para vocês. Vocês não são obrigados a ir, a coisa lá tá feia, tá morrendo gente, estão matando, né? Vocês não são obrigados a ir, né? Mas sintam-se à vontade de recusar e voltar para aqui, não vai ter retaliação, não vai ter nada. A gente olhou um para o outro e falou assim, vamos, sabe? O frio na barriga, né? Eu não tenho vocação nenhuma para ser herói, nenhum, zero, né? Então você faz as coisas com frio na barriga, mas assim com uma certa excitação, sabe? De contar a história, de ser testemunha daquela história, né? Não vou ser cretino aqui, tem uma parte de vaidade, né? De reconhecimento profissional, né? Então esse pacotinho assim te move, te faz aceitar. Então eu acho que eu iria, para desespero da minha mãe. Obrigada. A próxima pergunta é do Matheus Souza. Bom dia, Wilson. Pô, fiquei com medo do Matheus agora, que você tá com cara de bravo ali. Né? No quadro de AZ feito pela RPC, você declara que a sua infância foi repleta de futebol. Eu não sei se você mantém o mesmo afeto ainda pelo esporte, mas como a gente está em ano de Copa do Mundo, é legal relembrar que você participou da cobertura da Copa do Mundo em 2014, né, no Brasil. Uhum. Como foi a experiência de cobrir esse evento tão grandioso, que é mais que um campeonato de futebol, né? Então, na minha infância teve muita bola, sempre joguei muita bola e aí depois fui ficando coroa, machucando ligamento, essas coisas, pendurei a chuteira. Mas eu gosto muito, assisto futebol. Agora, curiosamente, eu tinha dito lá no começo, né? Eu não gosto de fazer reportagem sobre esporte. Não gosto, assim, não é uma coisa que me atrai, nunca gostei, sabe? Adoro assistir, né? Alguns dos caras que eu mais admiro, assim, vieram do esporte, né? Mas eu não gosto de fazer. E a minha cobertura na Copa do Mundo, para ser bem honesto, ela foi com uma cobertura meio marginal, assim, sabe? Eu não fazia propriamente o jogo de futebol. Eram coisas afins à competição, né? Então, curiosidades, movimentação aqui, movimentação assim, nunca o jogo. Para minha sorte, sabe? Se eu tivesse que fazer isso, eu ia estar, embora numa Copa do Mundo, ia estar muito chateado. Então, eu até pedi, eu quero ficar à margem disso, né? Porque aí a gente tinha uma equipe própria de esporte muito competente, as meninas aí, né? Que faziam esse bastidorzinho, o jogo, o time com a seleção A contra a seleção B, o atacante que joga, que não joga. Essa é a parte que eu não gosto do esporte. Entendi, obrigado. Valeu, obrigado. A próxima pergunta é do Ian Guimarães. Bom dia de novo. Tudo Eu bem? acho que você acabou respondendo um pouco sobre essa na última, mas vou tentar abordar um pouco mais. Uhum. Você convive diariamente com a mídia tradicional, né? E a gente sabe que por mais que a TV ainda se sobressaia a quase todos os outros veículos em questão de audiência, ela vem cada vez mais perdendo a audiência de nós. Sim. Você acha que tem alguma forma de recuperar essa audiência dos jovens ou você acha que é um caminho que já tomou? Olha, eu não tenho acesso a nenhuma pesquisa assim que fale sobre o assunto. É só uma observação pessoal. Eu acho muito difícil. Muito difícil. Eu tenho uma filha que está na faixa etária de vocês e há muito tempo ela não assiste TV aberta. Há muito tempo. Nos Estados Unidos, vocês já devem ter ouvido falar isso, já existe uma geração inteira que não tem acesso à televisão, que não sabe, não consome televisão, sabe?
Então, eu acho que é um caminho sem volta e a gente não consegue recuperar o público como vocês. Primeiro, a narrativa, né, os assuntos, existe uma questão cultural, né, vocês se acostumaram com essa tela, né, com esse tipo de narrativa, com esse tipo de história. Então, eu acho que eu diria assim para você que hoje é praticamente impossível a TV aberta, como está hoje, produzir algo que vá despertar a atenção de vocês. Óbvio que a gente sempre diz isso, né? A gente tem um patrimônio muito grande ainda. A gente, quando eu digo, não é só RPC, não é só Globo, né, as emissoras de TV aberta. Então, no dia a dia, você consome informação aqui, lá no WhatsApp, nas suas redes sociais, né, e dá uma olhada no que está acontecendo. Quando algo grave acontece no país, no mundo, de grande repercussão, as pessoas vão nos veículos tradicionais, sabe? É algo mais confiável, é algo verificável, que foi checado. Esse é o patrimônio do jornalismo profissional, sabe? E ainda da TV aberta, né? Então, a gente é testemunha quase que diária disso, né? Então, toda vez que tem um assunto de muita repercussão, de muita relevância, a nossa audiência sobe. As pessoas vão lá, elas querem saber, olha, se saiu lá na rede tal, ou se aquele jornalista lá falou isso, é porque é verdade. Entendeu? Então, esse é o grande patrimônio. Então, eu imagino que isso é um fenômeno que atinja vocês de alguma forma também. Agora, uma coisa planejada, organizada, né, feita para esse público que vai conseguir prender a atenção de vocês, eu acho muito difícil. Nós estamos aqui numa conversa franca, né? Quem de vocês assiste os telejornais com frequência aqui? Da RPC, da Globo? Com frequência cedo, à tarde, à noite? Na hora do almoço, meio-dia, né? E quanto tempo você fica em média em frente da televisão? 40 minutos? É bastante, um ótimo tempo, um ótimo tempo. Então, mas assim, é a minoria de vocês, né? Porque a gente que trabalha lá dentro, às vezes não consegue assistir o jornal. Vou assistir depois na internet, vou ver um material que eu gostei, que eu não consegui assistir, vou lá no G1, no Globoplay, sabe? Então, por quê? São várias explicações. A gente tem uma vida hoje muito corrida, né? Quem é que tem tempo? Eu sempre comento lá, né, com o pessoal. Às vezes eu saio para fazer a minha primeira marcação lá na TV, foto de 1h30, não sei o quê. Às vezes volto para a redação, 2 horas depois, o jornal hoje está no ar ainda. Então, quem é que tem tempo de ficar ali grudado na televisão tanto tempo hoje em dia, né? A não ser dona de casa, pessoas que ficam ali, né? Então, é muito difícil, né? A TV tem as pesquisas lá que mostram que esse público ele vai se renovando, né? De meia e meia hora. Então, você sabe, tem que lidar com isso também, né? Mas é muito difícil hoje você prender a atenção das pessoas por tanto tempo. Você não tem assunto, equipe, capacidade de produção para isso, né? Fantástico, né? Que é um programa assim de excelência, né? Tem 2 horas ali de programação e você não consegue prender que as pessoas fiquem ali, né? Vidradas todo esse tempo, né? Então, e vocês jovens, né, por natureza, são mais dispersos, ou têm outros interesses, né, outros costumes, né? Então, desculpa, eu esqueci o teu nome. Ian, o que está acontecendo, né? Obviamente que as pessoas, o mercado, ele tem essa leitura do que está acontecendo. O que ele quer descobrir agora é como que eu faço o Ian assistir ao meu produto. Né? Então, eu vou tentar produzir um conteúdo para o Ian. Né? Então, eu preciso descobrir o que o Ian pensa, o que o Ian gosta, quais são os seus horários disponíveis. Né? Por isso que as redes sociais hoje, Facebook e Instagram, têm esse poder. Porque eles traqueiam, eles sabem exatamente os seus costumes, os seus horários, os seus gostos. Porque cada vez que você acessa... Vocês sabem disso mais do que eu. Cada vez que vocês acessam um site, um assunto, isso fica registrado lá.
Se você pesquisou para comprar esse teu tênis bonito, vermelho aí, né? Minutos depois você começou a receber ofertas de tênis, não é? Não é assim que funciona? Então, as redes, elas sabem como é que funciona isso. E agora elas estão tentando descobrir, puxa, eu preciso pegar o Ian de jeito. Então, pô, o Ian, quais são os seus assuntos de interesse, assim? Futebol, acho que um pouco da área de cultura. Então, E só. Então, isso, como você acessa isso, a tua rede social vai saber disso, né? E esses dados, eles são compartilhados e tal, então alguém vai fazer o seguinte, eu acho, né, isso já está acontecendo, a gente vai ter um jornalismo que vai ser, assim, produzido para você, customizado, sabe? Então, X horas por dia lá, eu mando uma produção de conteúdo com os conteúdos, com os gostos, com os assuntos dos quais o Ian gosta, disparo para ele, né? E a TV aberta, essas coisas, acho que elas vão acabar ficando assim para grandes eventos, para futebol, né? Grandes transmissões ao vivo, né? Então, eu acho que está caminhando para isso, né? Customizar os jornais para a gente atingir o público que a gente deseja, porque aquela audiência fixa, cativa, né? E de alguma forma assim que não interagia, né? com o meio, isso está definitivamente acabando. Certo. Obrigado. Valeu. A próxima pergunta é do Leonardo Degonski. O Leonardo já não foi, não? Bom Foi? dia de Já novo. foi? Pô, Tô aqui de novo. cara, fominha? Então, Wilson, queria saber o que você diria pro Wilson do primeiro período de faculdade. Uma dica ou algum conselho que você daria para si mesmo lá no começo? Cara, que fria que você entrou. Isso que eu falei para ele. Olha, eu sou realizado profissionalmente, né? É uma profissão muito difícil, complicada, assim, de uns tempos para cá, né? Vocês sabem disso, vocês devem conversar muito com os professores, né? A gente tá uma crise braba aí, né? De demissão, redações sendo enxugadas, né? Mas eu tive a sorte, um dos grandes amigos meus, e todo mundo conhece, o Sandro Dalpiccolo, né? A gente conversava muito esses dias e a gente falava, eu falava, Sandro, é engraçado, né? A gente deu sorte, né? De alguma forma, porque a gente viveu o auge da televisão aberta, assim, sabe? De audiências massivas, de estrutura, de dinheiro para viajar, sabe? De chegar, você apresentar um projeto, não importava o custo, você ia fazer seu projeto. Eu não quero que isso soe como ostentação, sabe? Mas só para vocês entenderem um momento histórico, assim. Era muito comum, ali no começo da... Eu me formei no começo da década de 90, sabe? Então era muito comum, assim, os repórteres de rede nacional, e isso é o que a gente chama aqueles repórteres que faziam o Jornal Nacional. Então, se tinha um problema lá em Paranavaí, lá no noroeste do estado, e não tinha voo de carreira, a emissora fretava um jatinho e colocava esse repórter para ir para lá. Às vezes só para gravar uma passagem ali de 30 segundos e voltava, né? Isso hoje, do ponto de vista de logística e de gestão, parece um absurdo. Mas é o que acontecia naquela época. E eu pude vivenciar isso, então... Isso que a gente comentava, nós vivemos o auge, né, se não o auge, uma boa fase da TV aberta, né? Então, o que eu diria pro Wilson lá do começo, cara, é assim, ó, parabéns pela escolha e vai em frente, sabe? Se você me perguntar pro Wilson de 2022, eu falei, cara, que sorte você ter feito essa travessia. Beleza, obrigado. Valeu. A próxima pergunta é da Sara. Olá, bom Tudo dia. bem, Sara? Eu queria saber, nesse tempo de trajetória que você teve na sua carreira, existiu algum caso que você olhou, daí você não achou muito interessante, assim, mas no final te surpreendeu e você falou, nossa, valeu a pena ter ido até o fim dessa matéria? A Sara foi profunda agora, hein, Sara?
Olha, essa é uma coisa com a qual você se confronta todo dia, né? Será que vale a pena, né? Para quem a gente está fazendo essa reportagem? Isso é uma pergunta, Sara, que a gente... ontem ainda tive um embate com o editor, um embate educado, né? Uma troca de informação, assim, né? Mas essa é uma pergunta que a gente deve se fazer todo dia, quando você pega uma pauta ali para você sair para fazer a reportagem. Qual o interesse disso? Né? Qual o interesse público? A quem eu vou ajudar? A quem interessa? Né? E, às vezes, embora você consiga responder sim para todas essas questões, ou o resultado final não é bom, né? Não atingiu o objetivo, ou a mensagem não chegou do jeito que deveria chegar, ela ficou truncada, você não conseguiu se comunicar direito, né? Então, essa é uma coisa, é um desafio diário da gente, e desafio diário que vocês vão enfrentar. Mas, assim, um caso específico, já teve caso, assim, da gente sair da redação com uma história que não era, parecia não muito relevante, e ela se transformar na rua, sabe? Então, você pega a pauta e fala, não, mas isso aqui não dá certo, olha, isso aqui não sei se é isso. E chega lá, a situação se transforma, pelo relato das pessoas, pelas imagens que você consegue. Tá? Eu vou dar um exemplo bem claro para você, que é dessa discussão que eu estava tendo com o meu editor. Então, eu peguei a pauta, recebi a pauta e falava sobre aleitamento materno. É uma pauta muito comum, né? Todo mundo já ouviu falar, ou sabe a importância do aleitamento materno, né? Então, primeira reação minha, pela minha experiência, e era um editor mais jovem, falei, olha, peguei essa pauta aqui, mas eu não concordo com essa pauta. Ah, mas por quê? Olha, qual mãe que não sabe da importância do aleitamento materno? Né? Para que informação nova a gente vai estar trazendo para as pessoas? Né? Que contribuição a gente vai estar dando? Aquela pergunta que eu falei para você. Para quem é essa pauta? Qual a relevância dela? Qual o interesse público? Aí ele falou, tivemos um pouquinho de problema na produção, não sei. Eu entendi o recado. Né? Eles estavam precisando da reportagem. Aí fui lá para os locais apontados, né, mas preocupado. Já preocupado, falando, a gente precisa descobrir alguma coisa interessante aqui. Aí, Nossa Senhora das Personagens interveio. A gente estava lá no hospital, lá, acompanhando. Aí, uma festa para criancinha lá, que estava tendo alta, né, os enfermeiros emocionados, chorando, Aí, a menininha tinha passado mais de 100 dias numa UTI neonatal, né? A mãe tinha secado o leite, tomou um remédio lá para secar o leite, e a criancinha só sobreviveu com doação de leite materno. Bingo, né? Começou a salvar a minha pauta. Né? Aí, conversei com a pediatra, ela falou assim, se não fosse o leite materno, ela não estaria viva. Então, opa, né? Aí comecei a conversar com o pessoal do banco de leite. Eles falaram, olha, a gente gasta aqui, em média, 60 litros de leite materno por mês, mas a gente precisa do dobro, que é muita criancinha internada, né? E tem mãe que não doa porque não sabe, né? E outras porque não tem mesmo, tem problema de aleitamento, não sei o quê. O que vocês estão fazendo? A gente está indo na casa das pessoas, está indo fazendo apelo aqui no hospital, em outras redes, para tentar conseguir esse volume necessário para atender. Segundo ponto, entendeu? Então, o resultado dessa reportagem, depois se vocês tiverem curiosidade, vai sair agora no sábado. Então, assim, a gente teve, obviamente, um probleminha de produção ali, né? De saber captar descobrir uma ênfase, um ângulo diferente, uma informação nova, não sei o quê. Mas valeu a pena ter insistido, porque a gente vai mostrar que eles estão fazendo essa campanha, pedindo para que as mães façam doações, para manter esse nível de atendimento, né, e o leite salva vidas, como a daquela criancinha que a gente vai mostrar lá, que estava tendo uma festa
na UTI quando ela teve alta, entendeu? Então, assim, um exemplo recente, né, mas que mostra assim, ó, assim, se eu fosse insistir, né, e me desculpe um pouco da petulância, assim, mas como eu sou um cara mais experiente, o meu editor era um jovem, eu falei assim, cara, essa pauta não rola, né, vamos, engaveta ela vamos achar um ângulo diferente, uma ênfase diferente, depois a gente produz, né. Provavelmente ele ia aceitar, assim, puta, mas não, o Kirsch, se ele está com essa leitura, ele tem razão, né? Não necessariamente, né? Mas ele ia intuir isso e provavelmente aceitaria e engavetar essa pauta. Mas assim, fui lá, né? Vamos lá. Eu aprendi a ser assim, ser um pouco mais otimista e nunca derrubar a pauta se ela não... Derrubar só em último caso, se não tiver mais condições mesmo de produzi-la, né? Então fui lá e acabei descobrindo 2 historinhas ali que salvaram a pauta. Ó, uma criança, né, que teve alta depois de 111 dias, que só foi salva por causa do leite materno, e o hospital meio que desesperado atrás de leite, fazendo campanha, indo na casa das pessoas e fazendo uma rede de contato para conseguir mais leite para atender aquelas criancinhas. Incrível, muito obrigada. Valeu. A próxima pergunta é da Vitória. Bom dia. Tudo bem, Vitória? Eu gostaria de saber qual uma qualidade indispensável para ser um bom jornalista, na sua opinião? Eu acho que é uma soma delas, assim, Vitória. Jornalista que tem que ter uma formação cultural, background que a gente fala, né? Sólida. Você tem que ter referência. Você tem que conhecer, não com profundidade, mas com o mínimo das coisas das quais você vai estar falando. Então, isso a gente só consegue com vivência, leitura, consumindo arte, cultura, né? Informação de qualidade. Então, isso eu diria para você que é a ferramenta básica para a atuação de um jornalista, né? E se você reúne essas qualidades que eu estou te falando, você vai ter condições de fazer um texto claro, conciso, criativo, que atrai a atenção das pessoas. E, às vezes, melhor, né? Se você tem conhecimento da situação, você consegue dar profundidade para aquilo, acrescentar um elemento diferente, aprofundar, né? Então, quem conhece um pouco do assunto, ao ver a reportagem da Vitória com um texto inteligente, com um texto claro, que comunica diretamente, criativo, né? E com informações relevantes, né? Ela vai, se for em televisão aberta, Vitória, a pessoa ela estava um pouco ali distraída, ela começa a ouvir a reportagem e ela vai fazer isso. Você pode ter certeza que é assim. Que a gente conversa muito entre nós lá, e é sempre assim, olha, um texto bem feito, uma edição bem feita, um efeito sonoro bem colocado, uma trilha bem colocada. Então, esse conjunto de coisas, ela faz as pessoas pararem para assistir uma reportagem, né? Ou, pode ser um texto de internet, se ele for um texto que te instiga, né? Que te traz informações bacanas, curiosas, de um jeito divertido, criativo, você vai ficar ali muito tempo. Ao contrário, se for uma coisa meio enfadonha, muito comum, muito não sei o que, você vai ler 2 parágrafos e tchau, né? E isso serve para filme, isso serve para um livro, isso serve para uma reportagem, né? Então, eu acho que você tem que reunir, como jornalista, essas condições aí. Você tem que ter uma formação cultural sólida, né? E também, óbvio, né? Você vai trabalhar em televisão, ter uma dicção razoável, né? Um visual que não seja muito extravagante. Eu falei isso para TV aberta, jornalismo, né? Se você vai apresentar um programa de variedades, o cabelo azul é desejável, né? Mas com base na minha experiência, no que eu vejo, no que as pessoas consomem, é isso, tá? Obrigada. E agora, para finalizar, uma última pergunta, que é o que você espera dessa nova geração de jornalistas que vão vir por aí?
Eu acho que vocês estão vivendo um momento histórico, um momento de transição, um momento assim incrível, né? Com muitos desafios. Vocês vão se formar daqui a 3 anos, 4 anos, né? Uhum. A gente não sabe como é que vão estar as redações até lá, né? Aqui, principalmente aqui no Paraná, a velocidade das transformações é muito rápida, né? Então a gente não sabe como é que vão estar as redações em que vocês vão trabalhar. Vão existir redações até lá, né? Como é que vão estar os meios de comunicação até lá? Mas vocês têm hoje a possibilidade de ter voz própria, né? De manifestar suas opiniões, de divulgar suas informações do jeito que vocês quiserem, né? O grande desafio vai ser alcançar esse público, né? E monetizar isso, né? Uma palavrinha que vocês devem conhecer bem, né? Então, você, cara, por exemplo, pode ser que quando você se forme, você não queira trabalhar numa redação tradicional, formal. Não, eu vou ter meu canal no YouTube, vou ter meu canal no Instagram, né? E para um público muito específico, como o Ian que estava ali. Você vai falar de futebol, de arte, de cultura, para uma galera como a dele. Então, assim, vocês estão numa fase assim, histórica, né? Vocês estão no olho do furacão das transformações digitais e isso traz desafios muito grandes para vocês, né? Então, eu acho que todo mundo aqui gostaria de ter a experiência de trabalhar numa redação de televisão, de trabalhar numa redação de jornal, né? Mas eu acho que cada vez mais esse tipo de ambiente vai ficar reduzido, diminuto, seletivo. Então, eu acho que daqui para frente vocês vão ter que criar os canais de vocês para se comunicar. Mas as possibilidades com essa transformação digital são infinitas e assim, tenho certeza que vocês vão se dar muito bem e não desistam. Eu costumo dizer o seguinte, gente, tem profissões muito mais rentáveis do que o jornalismo. Mais interessante, eu duvido. E outra coisa que eu diria para vocês é que a gente está vivendo um momento político muito delicado, né? Vocês devem acompanhar diariamente nos meios de comunicação. Então, o jornalismo profissional, sério, responsável, ele sempre foi importante. Mas agora a gente está vivendo um momento crucial, né? Numa época de meias-verdades, em que as versões se sobrepõem aos fatos, de fake news, né? Como o jornalismo profissional é indispensável para o país, indispensável para a sociedade. Então, se pudesse dar uma dica para vocês, é isso, né? Abracem essa profissão com todos os desafios e com toda a potencialidade dela, mas com essa preocupação de fazer com que a verdade se sobreponha, de que a nossa sociedade possa ser melhor com base em informações relevantes, confiáveis, para que a gente possa manter esse caminho que a gente trilhou até agora. Então foi isso. Wilson, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Foi um prazer estar aqui. Foi muito bom compartilhar essas histórias, você compartilhar essa história com a gente. E foi isso, muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite, foi uma honra estar aqui com vocês e quem sabe dá tempo da gente se encontrar numa redação aí pela frente, né? Sim. Ou eu me aposento ou vocês mudam de profissão. Isso.